Olá, eu sou a doutora Renata Ambar, apresentadora do novo videocast da Dental Cremer, e estamos começando um novo formato para o podcast Da Boca para Fora, com o nosso bate-papo de sempre, entre profissionais da área da odontologia para profissionais da área da odontologia. Hoje iremos falar sobre escovação e técnicas de limpeza na odontopediatria, gravando aqui no nosso espaço da Dental Cremer Experience. Se você não conhece, está convidado a vir conhecer aqui na Avenida Paulista, no coração de São Paulo. E fiquem conosco, já se inscreve aí no canal, curta esse podcast, deixa suas perguntas e comentários, além de compartilhar com seus amigos. Confiram as redes sociais da Dental Cremer para saber mais sobre esse podcast. Acessem o nosso blog, Instagram, TikTok, Twitter e Facebook. E esse podcast também vai estar disponível no formato de áudio nas nossas plataformas. Você pode ouvir no Spotify, Deezer, no Google Podcasts, no Amazon Music e no SoundCloud. E hoje, para participar desse nosso episódio, convido a doutora Maria Cláudia Turelli, que está aqui para nos presentear com todo esse conhecimento e informação a respeito do tema e vai falar um pouquinho sobre a sua experiência. Doutora, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Fique à vontade, falar um pouquinho para a gente te conhecer um pouquinho melhor. Muito obrigada, Renato, pelo convite seu. Por É um estar prazer. junto com você, a convite da Dental Cremer, que é uma equipe maravilhosa. Estou muito feliz de estar nesse espaço lindo, maravilhoso, que é um exemplo para toda a odontologia, tá? Com certeza. E obrigada, que alegria que você me dá por estar junto com você hoje aqui. É um prazer, Tá? doutora. Vamos ter um papo gostoso hoje, falar sobre um tema maravilhoso que eu adoro. Que bom! Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre as técnicas de limpeza na odontopediatria. E você me ensinou para contar um pouquinho da minha história. Isso. Eu sou mestre especialista em odontopediatria. Hoje, atualmente, também colunista da Dental. Tenho essa honra de trazer alguns conteúdos também para a gente ajudar os nossos colegas, né? E vamos falar um pouquinho sobre esse tema que eu acho que é a base de tudo, né, doutora? Vamos lá. Muito bom, doutora. Então, me fala um pouquinho, para a gente começar esse bate-papo, por que é tão importante incentivar a escovação desde cedo na infância? Esse tema é bastante amplo, né, doutora? Sim. Porque, na verdade, nós E vamos muito destrinchar. importante. Muito importante porque eu falo que é o seguinte, esse tema ele é a base de todos os tratamentos. E É o começo de tudo. isso, e vamos fazer o seguinte, vamos destrinchar esse assunto um pouquinho para a gente aproveitar e dar algumas dicas para quem Claro. estiver assistindo estiver junto com a gente. Que quando você fala até sobre a contextualização desse assunto, eu fiz alguns apontamentos para a gente trocar uma ideia, pode Com ser? certeza. Uma das coisas de incentivar a escovação cedo, porque também a gente pensa em auxiliar o paciente na prevenção da doença cárie. Mas tem alguns fatores também primordiais também, que é os fatores periodontais em criança. Junto também nisso, a gente visualiza, né, no início do nascimento dos primeiros dentes, alguns sinais clínicos da presença da placa bacteriana pegajosa. Também o que a gente tem que associar é o fator comportamental. Com certeza. Porque esse treino comportamental, quanto mais precoce for, melhor vai ser. Porque a gente também não tem que pensar só os quesitos de cárie, né? Mas também, como odontopediatra, que quando nós trabalhamos junto com a psicologia aplicada, a odontologia e a odontopediatria, quando a gente vai trabalhando as estratégias comportamentais com os pais, a gente dá mais amparo, principalmente quando a gente sabe que existem as chamadas fases de desenvolvimento psicológico infantil. Que eu sempre falo que não é uma receita de bolo, mas a gente tem uma previsibilidade de alguns comportamentos que a criança apresenta. Olha, Então, eu acho que quanto mais precoce nós fizermos um laço, você cria uma previsibilidade, você cria hábitos, você cria comportamentos que favoreçam a saúde. É isso? isso, porque a gente imagina que a criança ela tem que colaborar para o profissional, mas é o contrário, a gente tem que ter uma empatia, que eu sempre falo nas minhas aulas que muita gente confunde a empatia com a simpatia, Sem dúvida. mas a empatia também tem que estar junto com o conhecimento técnico do profissional. Então, sabendo que nós fazemos o pré-natal odontológico da gestante, que a gente faz esse trabalho de conscientização precoce com as mães, cuidando da boquinha da mamãe, do papai, trabalhando já a cabecinha dos responsáveis para os cuidados infantis. Muito importante. Daí eles já vão tendo mais facilidades para tomar Dá esses continuidade, né, no processo. Você cria uma mentalidade
voltada para a saúde, é isso? Isso. Muito bom. E aí, doutora, me explica um pouquinho como que você, entrando já nessa parte das crianças, como é que você falou de criar essa empatia, de ter esse processo, de mesmo fazer a criança embarcar no seu projeto, vamos dizer assim, né? E como é que você ensina a criança a escovar os dentes corretamente, partindo aí desse princípio? Isso é excelente, porque muitas pessoas acham que a odontopediatria está associada à fofura, né? À graciosidade. Nós, na verdade, utilizamos o lúdico como uma forma de compreensão do próximo, né? Sim. Que é como a compreensão de como o cérebro da criança funciona. E isso que é o desafio, né? Isso. É um grande desafio. Por isso que eu sempre falo, não adianta o jaleco colorido, o consultório estiloso, sendo que não haverá técnica. Então, quando a neurociência explica sobre isso, né? Então, Isso é importante, pessoal. É uma dica de ouro. e quanto mais você entende, né, como o seu paciente, ele visualiza, né, como é o dia a dia dele, a gente tem também as dificuldades, né, que os pais têm nos cuidados, a gente pode utilizar estratégias lúdicas para aumentar a probabilidade de colaboração. Por isso que nosso trabalho não é para que a criança seja um colaborador de consultório, mas para que a criança seja um colaborador em casa. Então, a gente É o dia a ensina dia. estratégias para que sejam facilitadoras, né? Por isso que desde a primeira vez que essa criança, quanto mais precoce ela vai ao consultório, naquele momento a gente começa a formar um laço, que é a família, a criança e o doutor. A partir disso, dando amparo nessa etapa tão difícil da vida, que os pais já têm tantas coisas para pensar, né, doutora? Você Com que é certeza. mãe e sabe muito bem essa dificuldade do Nossa, seu a dia a dia. gente tem muita coisa, a gente quer priorizar tudo, quer dar atenção. E essa posição de fazer o lúdico, às vezes no dia a dia, nem sempre a gente consegue. Então, esse trabalho de preparo e você já ir fazendo essa conscientização da mãe e do pai, desde o nascimento, né? Desde a gestação, como você falou, você cria um padrão, você acaba treinando, vamos dizer assim, para quando tiver ali num desafio, você já está mais preparado para saber como lidar com a situação. Isso. E eu acho interessante que o profissional ele pensa na técnica, mas nós temos que lembrar que nós temos que mostrar para a família que eles não estão desamparados. Ah, olha só. Porque não são, a gente associa só os fatores dos cuidados, a exigência profissional, a família, para os cuidados da saúde bucal. Mas existe toda uma amplitude de situações dos cuidados, não é só isso. Não é. Educacional, de higiene, de alimentação. Aí eu trabalho, tudo. Então é interessante que nós profissionais tenhamos essa consciência e essa nossa disposição com muito. Eu falo que a odontopediatria é um amor, não a odontopediatria, né? Todas as profissões. Todas as profissões, Amor profundo. mas lidar com criança requer um a mais, eu acho. Falo que esse carinho, esse amor profundo, ele tem que ser com todos os perfis profissionais, porque todos merecem. Sim, Né? sem Essa qualidade. dúvida, sem dúvida. E quando você dá esse amparo, essa base, a família ela se sente acolhida. Então ela sabe que eu vejo meus pacientes falam, as mães já mandam o WhatsApp, fala assim, doutora, eu tenho que confessar pra você, foi difícil esse mês. Então conta pra mim, aconteceu alguma coisa a mais, alguma mudança familiar, né, às vezes até no emprego, que isso abrangeu também onde o seu filho... Reflete, né? Reflete. E Que o seu reflete filho no não está filho. colaborando. Então vamos lá, vamos individualizar, vamos fazer um planejamento conjunto, que daí quanto mais você me conta, eu te ajudo a fazer uma estratégia mais personalizada, Perfeito. individualizada. Então fique tranquilo. Estamos juntos E não é um nessa. mês que não foi bom que vai pôr tudo a perder. A gente consegue reverter. E a gente tem um histórico por trás que não vai ser perdido por causa de um mês ruim, né? Isso, essa Pra também a amorosidade. pessoa conseguir Dá conta. reverter isso e é isso aí. De uma forma mais leve. Por isso que quando a gente trabalha com os pais explicando como é a doença cárie, como esse processo funciona, e eles estando conscientes nisso, você percebe como que houve uma conscientização na boquinha do paciente. Né? Então, na hora que você vai vendo acompanhamento mês a mês, ou não importa qual vai ser a estratégia, né, desses retornos, você vai vendo essa devolutiva. Eu sempre falo que a boca é a bola de cristal do cirurgião dentista.
Você vê se tá dando certo. Então, nós vamos falar de algumas técnicas, mas vamos fazer um atalho, né? Na boca do paciente, você consegue ver se as nossas estratégias que a gente está ensinando tá dando certo. Então, tá tudo bem. Eu sempre gosto de fazer frisar, né? A psicologia sempre fala assim, periodicamente a gente precisa retomar algumas informações, algumas estratégias comportamentais para que haja um resultado. Uma Então, continuidade. então daí você retoma com os pais. Lembra que tem causas da doença cárie? Então vamos lembrar, vamos entender se hoje tem uma novidade, né? Tá com dificuldade de escovação, vamos entender se é um fator nutricional, se é um fator, tem uma virulência bacteriana, né? Técnica de escovação, daí a gente mapeia e tá tudo bem. Vamos aos poucos, que nós estamos juntos, né? Com certeza. E para manter o paciente zero cárie, com uma placa que bacteriana. É o que a gente gostaria, né? Que é o nosso objetivo, né? E aí, como é que você ensina para as crianças? Como é que é essa sua abordagem? Já vi que você trouxe aí um amigo, o Theo, e alguns acessórios. Como é que é esse seu trabalho com as crianças, doutora? Primeira dica que eu dou, falando sobre as fases de desenvolvimento psicológico infantil, como eu falei para vocês, né, não é uma receita de bolo, mas a gente imagina com os comportamentos, existe uma das etapas que é da etapa da maturação cerebral. Uhum. Claro que tem vários estudos falando dessas médias, né? Mas vamos colocar mais ou menos assim, que em torno de 1 ano e meio, 2, até mais ou menos 6. A gente fala que a etapa da birra é como se fosse a primeira adolescência, né? Então a criança fala, eu quero do meu jeito, eu escovo. E aí que aumenta o risco de cárie. Porque quando você delega para a criança para fazer escovação, não tem destreza. Porque às vezes até Não o adolescente pode. não tem a destreza. Exato. E os pais ficam na cola e tem que ficar. Tem que ficar. Para fazer valer o investimento, ser menos custoso. E tornar o paciente. E para o futuro, né? Disciplina. Lá na frente ele vai agradecer. Isso. Não é? Por isso que nessa fase da maturação cerebral, é interessante que a gente utiliza de alguns bichinhos de pelúcia como uma modelagem. Você pode utilizar o bichinho de pelúcia. Eu até ensino que não precisa ter boquinha aqui como o Theo, né? Mas usar a imaginação para quê? Vamos escovar o dente primeiro do personagem, né? E daí pode fazer escovação nos pais como exemplificação. Sim. Então você vai chegando mais no alvo. Que eu falo que a gente tenta sempre colocar o dardo no centro, para a gente conseguir essa resolutiva. Né? E não como eu falei aquela vez. A gente não é para que o paciente seja um colaborador de consultório, mas em casa para facilitar. Nós somos um instrumento facilitador para os pais. Então, ter um bichinho, não necessariamente como o Theo, ele ajuda com uma exemplificação quando os pais escovam, porque é algo que a criança identifica, que é o brinquedo que ele gosta. Né? Então, isso ajuda. E também uma dica, não adianta às vezes usar vários personagens para escovar ou várias escovas se você não tem o alvo. Então, doutora, falando mais especificamente agora do trabalho que você faz com as crianças, como você comentou a respeito da simpatia, empatia, como é que é a sua técnica? O que você faz para ganhar essa empatia das crianças e ensinar elas as técnicas corretas de escovação? Perfeito. Essa pergunta ela pode ser associada às estratégias que a gente faz no consultório e às estratégias que os pais podem fazer em casa para aumentar esse engajamento também. Uhum. Então, mais ou menos essa fase da maturação cerebral, em torno de mais ou menos um ano e meio a 5 anos e meio, as crianças adoram quando a gente utiliza algum personagem para exemplificação. Eu vi que você trouxe aí o Theo, né? O Theo e alguns outros acessórios para a gente ajudar o pessoal a entender como é que funciona essa técnica, essa tática. Isso. Então, os pais, por exemplo... Conta um pouquinho pra gente. Em casa, pode pegar um bichinho de pelúcia até que não tenha boquinha, porque a gente geralmente às vezes não tem, né? No nosso dia a dia. E você pode utilizar para você fazer a escovação no personagem, nos pais mesmo, como exemplo, e por último, nas crianças. Elas podem utilizar a própria escova, sim, mas sempre supervisionar. Porque nós sabemos que, como a gente comentou, até os adolescentes têm dificuldade para ter destreza de escovar. Então a criança, nós podemos ter 2 escovas de dente em casa, por exemplo. Uma para a criança realizar a escovação e a outra para os pais, porque geralmente a criança ela morde a escova. Sim. Né? Ela fica abertinha, então pode utilizar como uma forma mais lúdica e uma outra, que depois a gente pode dar dicas, para os pais realizarem essa supervisão, aprimorar a técnica para complementar quando a criança escovar. Sim, tá? Isso é muito importante. A gente não pode deixar essa função totalmente delegada por responsabilidade da criança. Não é isso, doutora?
E até uma questão de vínculo. Nós sabemos, isso é até um quesito polêmico, né? Porque no mundo atual, os pais querem que os doutores ensinem essa liberdade para a criança, mas aí é que tá. Se não tiver uma supervisão periódica de trazer essa criança no consultório, acaba sendo perdido quando os pais delegam para a criança, ela escova só na frente e os molares acabam ficando com placa. E Não, daí, até para a gente adulto é difícil, né? A gente, até profissionais da área que vai evidenciar, você vê que está cheio de placa após uma escovação, porque é difícil, o processo em si é difícil, não só para as crianças, né? Então, para as crianças mais ainda, né? Muito importante. Isso. Por isso que hoje até falando, né, não saindo muito do nosso contexto, porque esse contexto ele é vasto, né? Dá para ir longe. Por isso que é muito importante o profissional ele passar já qual vai ser o retorno, porque daí os pais têm uma noção, né, de como fazer esse controle. Será que esse paciente é de baixo risco de cárie? Como que, né, é uma questão mais de placa que precisa ser controlada. Então passa sempre os retornos, deixar bem estipulado, é um fator bem importante para. E, Clau, você costuma pedir para os pais levarem as escovas da criança para o consultório? Como é que funciona isso no seu dia a dia? Sim, eu peço porque o que acontece? Às vezes passa batido. Por exemplo, quando os pais eles têm orientação e a gente fala, né, que a psicologia sempre menciona que periodicamente a gente precisa voltar essas estratégias para que elas sejam sempre relembradas. Às vezes no início da consulta, nos primeiros atendimentos, quando a gente passa o perfil de escova certo, de repente vai uma escova de adulto. Uma criança de 6 anos de idade. Então, opa, que bom que você trouxe. Que pra gente às vezes parece uma coisa óbvia, mas para eles não, né? E precisa dessa orientação. Isso. Então, as escovas, até eu trouxe alguns modelinhos. Sim. Nós vamos falar legal. de técnicas também, né? E para discutir. E eu queria até te perguntar, a gente está falando de escova, mas acho que a grande dificuldade é o fio dental. Como é que funciona isso ainda na infância? Que a gente sabe que é mais difícil, se escovar é difícil, passar fio dental, então, requer muito treino. Eu acho, essa pergunta foi bem interessante. Eu acho que quanto mais os pais trazem periodicamente no consultório, nós agregamos a técnica, porque às vezes a criança ela não colabora, porque tem alguns fatores sinestésicos, uma falta de dessensibilização bucal, né? Porque é difícil você alcançar. Molar. Mas aí quando essa criança tem um vínculo com um profissional e vai vindo periodicamente, eu falo que nós vamos passar toalha no dente, porque a gente vai fazer a faxina. A faxina, né? e Passar vassourinha, né? Então a gente vai até falar algumas técnicas, né, de dicas. Então na hora que a gente vai passar toalha pro dente, depois que ele tomou banho com o fio dental, vai fazer o bichinho pular corda, ele já associa isso no consultório, a gente aumenta mais essa probabilidade de conseguir passar o fio dental em casa. A gente sabe que a técnica convencional é difícil para os pais também enrolarem no fio, sim. Mas uma técnica já como dica é o fio dental de forquilha. Na verdade, quando você utiliza o fio dental de forquilha, a questão é que você joga a placa bacteriana de um dente para outro, porém passar é melhor do que não passar. E que seja utilizado o fio dental pelo menos uma vez ao dia, antes de dormir, preferencialmente. Né? Então, passou o fio dental, vamos utilizar aqui o Theo como exemplo. Utilizou o fio dental, ficou com a placa, você pode lavar em água corrente ou limpar para você passar em outro lugar. Por quê? Fica assim para você não utilizar e jogar a placa no outro dente. Quando a gente evidencia a placa em consultório, a gente prova para os pais quanto a placa fica na porção interdental, onde a escova não alcança. Onde a escova não alcança. Então, na hora que você trabalha a conscientização visual, eles lembram isso. O impacto é outro. Isso. Então, o de forquilha é interessante. Não tem condição de comprar o de forquilha? Então é o seguinte, eu não trouxe o fio dental, mas tem um jeito muito simples. Vou usar meu pinguim aqui, que já vou explicar para vocês o porquê. Segurou a caixinha do fio dental? Qual o tamanho de fio dental para criança? Segurou, vai até o seu cotovelo. É a quantidade certinha de fio dental para uma criança. É uma boa dica, porque nunca se sabe, né? Às vezes pega um pedaço muito pequeno, tem dificuldade de manipular, o muito grande acaba desperdiçando. Muito bom, interessante essa dica. E sempre essas dicas periódicas que o profissional faz. Porque na hora que geralmente a criança, quando ela
fica um pouco mais arredia no consultório, ele já é um sinal comportamental de que não faz uso da técnica em casa, né? Que os pais às vezes passam de uma forma incorreta. Então eu falo para os pais, olha como comportamento é sinal de que bom que você trouxe seu filho. Sim. Vamos trabalhar essa consciência. Daí sempre utilizem um espelho. O trabalho do espelho para a criança não é só ver a beleza e ensinar. Na verdade, é um trabalho de conscientização pessoal. Quando ele se olha, você pode ver, quando a criança geralmente segura o espelho, é um treino comportamental e também de percepção profissional. Quando ele olha, ele abre a boca. Por quê? Automaticamente. E daí você Que ensina. barato. Todas as vezes que você fizer técnicas de escovação, ensine para o seu filho também ele olhando no espelho. E você adulto. Porque daí você não perde o dentinho, você não pulou dente para a realização da técnica da escovação. Com certeza. E doutora, você costuma indicar enxaguantes bucais? Quais são os cuidados na utilização de enxaguantes? Escovas interdentais em criança? São artifícios utilizados também na odontopediatria? Ótima pergunta. O enxaguante, geralmente a gente não indica, mas tem novos conceitos curiosos. É sempre uma Polêmica. né? Por quê? A criança, dependendo da etapa, não tem condição de cuspir. Isso tem que ser Acaba muito avaliado. engolindo. Isso. Não é indicado os bochechos de adulto, tá? Por Tem quê? bochechos próprios, né? Isso. Por que Sem que a gente... álcool. Isso. Por isso que a gente não indica de adulto, mesmo que a gente sabe que está aumentando, né, a gama de bochechos enxaguantes sem álcool. Mas a questão, tem até alguns estudos falando sobre paladar. Quanto mais alimentos, produtos mentolados, igual cremes dentais de adulto que a gente utiliza na criança, às vezes tem uma predileção a gostar de mais ketchup, mostarda. Olha, Por essa eu isso não que conhecia. quanto menos creme dental, mais suave for, melhor para criança. Então, de adultos mentolados, nem pensar. E a questão é a deglutição. O que é curioso sobre os enxaguantes bucais infantis é que você pode utilizar hoje novos conceitos como um coadjuvante. Em que sentido? Na verdade, ele não vai ter um efeito. A gente sabe que o bochecho, que são as remoções químicas de placa, depende das mecânicas. Eu Tá. sempre dou um exemplo, igual uma parede suja. Se você joga o desinfetante, ele limpa? E não esfregar não adianta nada. Isso, É. então eu dou esse exemplo, É. tá? Só que o que é curioso, os bochechos infantis, como tem um sabor muito gostoso, tem uma grande probabilidade da criança engolir. E que a questão de flúor, gente, na verdade, o mais importante é isso. É a base da remoção mecânica. Então, esse é o nosso foco de atenção. Agora, você pode falar para os pais para oferecer, já medido no copinho, né? O equivalente a uma colher de sopa de um bochecho infantil, como um motivacional uma vez por semana. Ninguém vai morrer por causa disso. Com certeza. Tá? Então, isso é algo que tem que ter uma percepção. Legal Tem isso. condição de expelir? Tudo bem. Uma vez por semana, ninguém vai morrer por causa disso. Então, controle dos pais e supervisão. Então, você ensina também Sempre. disciplina e controle com as outras Não coisas tem que os pais já jeito. fazem. É o tipo de coisa que a gente não pode deixar na mão da criança. Essa não é uma responsabilidade só dela. Ela tem que participar, tem que criar o gosto, né? Aprender, ir aprendendo aos poucos, mas os pais têm que estar sempre supervisionando. Assim não como é o isso? creme dental, que a gente não deixa na mão das crianças, Exato. por risco de acidente. E, Cláudia, você tem mais alguma outra consideração, alguma outra dica, algo que você queira trazer, que você considere assim, importante para as pessoas ouvirem, para os pais? Alguma coisa que você queira complementar? Tenho sim, tem algumas curiosidades rápidas. Claro. Dicas rápidas. É o seguinte, técnica de escovação, voltando um pouquinho que você falou, doutora. O que é o seguinte? Técnicas de escovação, né, que perguntam. Vamos falar rapidamente sobre a base modificada, tá? Que é a famosa vassourinha, né? É uma das indicadas da odontopediatria, inclinação da escova, 45 graus, movimentos curtos e jogar para baixo. Movimentos curtos, mais ou menos de 2 em 2 dentes, joga para baixo. Técnica de base modificada. E a técnica de fones, que é a clássica circular. A criança pode fechar a boquinha e sempre as Bolinha. famosas bolinhas. A famosa bolinha. Mas é o seguinte, se a gente fica muito nos quesitos técnicos, a realidade é outra, porque a criança está se movimentando um monte, né? Então, a associação de técnicas, excelente. Como que a gente sabe se está dando certo? Com os retornos no consultório. Evidenciação de placa, os novos evidenciadores que a gente tem, que mudam de cor em 20 segundos, que eles mostram quando fica mais escuro as placas que são há meses na boca.
E as placas pegajosas que ficam com coloração cor-de-rosa nos ajudam a mostrar com os pais de educação se realmente está sendo eficaz a escovação em casa. Escovação, isso é muito Perfeito. importante. Né? Então não fica algo invisível. Então esse controle vai mostrando, perfeito. Tá mesclando técnicas? Tá dando efeito? Seu filho tá zero cárie? Ótimo. É isso que importa. Isso que importa. Uma forma suave, tranquila, tornando menos pesado esse controle de placa no dia a dia. Com né? certeza. Sobre dedeira para escovação em bebês. Dedeira é eficaz? Não. Porque a gente precisa mesmo de cerdas macias, fininhas, principalmente quando aponta o primeiro dente. Primeiro dente do bebê, escova. Tá? As dedeiras, na verdade, é mais um massageador, mas como controle de placa, Escova mesmo. Escova mesmo, tá? Precisa higienizar a boca do bebê? Não, porque a natureza ela é muito sábia, né? A boquinha do bebê já tem imunoglobulina, já tem como se fosse um escudo bucal. E essa é uma dúvida que toda mãe tem, né? Isso. Muito importante, muito bem lembrado. Precisa higienizar? Não. Então é o seguinte, se nós fazemos a higienização da boca do bebê, não tem dentes, principalmente a leitando no peito, não, porque senão a gente vai tirar a imunoglobulina, que é um fator inato, assim, a natureza é extremamente sábia, tá? Então não precisa se preocupar quanto a isso. Sobre escovas, tá? Dicas rápidas aqui, não importa, gosto de falar de um jeito bem simples. Qual o perfil de escova para criança, tá? Sempre reta. Assim como a gente indica para adulto, porque os de canaleta, a criança não começa a fugir na hora que você vai fazer a escovação, né? Principalmente de frente, a criança começa a fugir, dói o braço dos pais. Quanto mais canaleta, mais fundo, mais você tem que apertar. Então, quanto mais reto, melhor. Como que você sabe se o perfil da escova tá certo? Vou falar de um jeito bem lúdico, como eu ensino no consultório. A largura do polegar da mãe. Tá certinho. Olha. Até mais ou menos uns 12 anos de idade. 11 a 12, quando vai terminando a troca da dentição. Chegando na dentição permanente. Né? E eu falo, qual o tamanho de escova para os pais? Já aproveito e oriento. A largura do polegar do dedo do papai. Que dá mais ou menos Um pouquinho maior. 2 carreirinhas aqui de tufinho de escova. Tá bom? Temos as escovas infantis que são ótimas. Perfeitos. Existem marcadores de creme dental, que não é o assunto hoje de hoje, né? Pra gente não entrar em outras polêmicas. Mas fica a dica. Isso! Eles colocam alguns marcadores coloridos, mas às vezes eles são um pouquinho grandes. Então peço para que o odontopediatra individualize a quantidade de creme dental de acordo com a idade cronológica do seu filho. Ele vai te orientar com certeza, tá? E o pinguim, você ficou de mostrar pra gente Isso. o seu pinguim, para que você trouxe. O que é interessante, é uma estratégia comportamental. Aqui o nosso pinguizinho ele tem as ventosas e a criança ela sabe que a escova dela é aquela que está pendurada na parede. E o que é interessante? Além de, você já coloca, é só empurrar, ele fecha. A criança sabe que pelo personagem essa é a escova dela, então você também já treina a disciplina. A capinha já protege se a bacia sanitária estiver com o tampo Próxima, aberto, para não ter aquele aerossol né, no banheiro. E também ele escoa a água por baixo. Então é uma forma lúdica para você também De manter ela higienizada, bem cuidada, guardada. ensinar E ao disciplina. acesso da criança, né? De Isso. fácil acesso. É isso Muito aí. bom. Esquecemos de alguma coisa, doutora? Bom, tem muita coisa para ser dita, mas a gente, infelizmente, Ah, tá tão gostoso. não temos, né, como ficar aqui por muito mais tempo, porque a gente quer que as pessoas nos acompanhem, nos sigam. Então, eu gostaria de agradecer pela sua presença aqui, doutora, por ter trazido sua experiência, tantas dicas, tanto ensinamento. Tenho certeza que foi muito útil para muita gente aqui no nosso episódio da Boca para Fora. E, mais uma vez, eu gostaria de convidar vocês para virem conhecer aqui o nosso espaço da Dental Cremer Experience. Estou aqui com a Cláudia, que ela já esteve aqui anteriormente, e hoje, chegando aqui, ela, falando de odontopediatria, ela chegou como uma criança feliz aqui com a gente, né, doutora? E é muito gostoso, porque a gente sabe que as pessoas que vêm aqui realmente sentem essa energia, e eu convido vocês a virem aqui na Avenida Paulista para conhecer o nosso primeiro espaço físico da Dental Cremer. Bom, obrigada por ficarem conosco até o final desse episódio. Deixem seus comentários, sugestões para os próximos assuntos, próximos entrevistados, tá? Acessem as redes sociais da Dental Cremer para saber mais sobre esse podcast, sobre os episódios futuros. Quem ainda não conhece o nosso podcast, tem o link na descrição desse vídeo para maratonar os episódios anteriores. Esse assunto não termina por aqui. Esperamos vocês lá em nossas redes sociais. Compartilhe esse episódio com seus amigos
e um grande abraço. Muito obrigada, Cláudia, pela Eu sua que presença e agradeço. participação. Obrigada por tudo, viu? Por muita alegria estar junto com você hoje, viu, doutora? E obrigada a toda a equipe da Dental Creme, com todo carinho. E por esse convite maravilhoso. Um abraço nosso, meu e do Theo, para todo mundo, tá bom? Tchau, gente. Tchau, Até. obrigada.